Vamos para a nossa segunda parte sobre revestimento. Vamos tratar então sobre paredes, revestimento de paredes e revestimento de forro. Quanto ao revestimento de parede, nós temos como exemplos, de revestimento de parede as nossas placas cimentícias, hoje também chamadas de revestimento 3D, porque justamente dão esse efeito de sobreposição dos materiais. Ele é um material rústico, mas que também não perde a leveza, não retém umidade, e ele tem uma fácil e rápida secagem. Então, ele possibilita várias combinações das placas cimentícias, gerando vários modelos e vários designers, Então, ele contribui para a nossa estética do nosso revestimento. Aplicação dos revestimentos de parede cimentícia. Ao aplicar o revestimento cimentício na parede, é preciso que a nossa parede também esteja limpa, regularizada, que utilize argamassa colante tipo AC2, que aplique a argamassa tanto na peça, preenchendo 100% dessa nossa placa, quanto na parede, quanto na superfície, porque as peças são grandes, geralmente. Aplique também a mesma argamassa na base, com a desempenadeira. Ao assentar, a gente realize movimentos contrários aos cordões. Use rejunte flexível, tipo 2, e limpe os revestimentos após a aplicação. E aí essa limpeza é fundamental. Ela precisa ser realizada imediatamente após a aplicação do produto. E a gente deve proteger esse nosso revestimento por 72 horas. Então, nós podemos produzir várias formas, vários acabamentos a partir das placas cimentícias. Elas têm um custo menor do que o material real, Então, se eu posso utilizar um material com várias texturas, porque eu posso gerar texturas com cimento e coloração, ela acaba sendo bem maior do que as placas de madeira, bem menor o custo, por exemplo, uma placa de madeira. Ele é mais fácil também de limpar, por ser um material de concreto, Então, acaba tendo um custo menor do que o material original. As nossas placas cerâmicas, assim como são implantadas no piso, elas também podem ser implantadas no nosso revestimento, como nosso revestimento de parede. E aí, para paredes, é aceitável o PI0, com uma resistência mínima à ruptura, já que nós não temos um material que vai sofrer queda de impacto. O impacto ele é gerado e a resistência à abrasão ela é exigida no piso e não na parede, não na alvenaria, não no revestimento de alvenaria. A cerâmica hoje tem uma vasta produção de vastos designers, cores, tendências, e também ela traz uma textura. Então, ela é uma nova possibilidade de utilização de material. Ela contribui também para a impermeabilização do anteparo e facilita a limpeza e durabilidade. Aqui são as camadas de aplicação sobre a minha alvenaria, que é a minha camada 1. Sobre essa minha alvenaria eu tenho chapisco, argamassa de regularização, argamassa colante e a minha placa. Sobre o meu concreto, tenho chapisco, argamassa de regularização, argamassa colante e a minha placa cerâmica. As pastilhas muito utilizadas na década de 90, Então, existia pastilhas na fachada do prédio todo, pastilhas internas, e eram pastilhas de vidro. Elas são apresentadas no mercado em placas de 30 por 30 centímetros. E hoje a gente também tem placas com dimensões maiores de pastilhas. Antigamente as pastilhas eram bem pequenininhas, hoje a gente tem placas com a dimensão da pastilha maior, com várias cores, com várias possibilidades. Elas podem ser utilizadas como faixas decorativas, como elementos de decoração, ou seja, com elementos de menor quantidade de uso, tanto na fachada quanto em ambientes internos, ou elas também podem ser utilizadas em todo o revestimento da minha estrutura, tanto para áreas externas quanto para áreas internas.
As principais vantagens da utilização da pastilha é a aplicação de fácil manutenção, baixa absorção de água, então ela permite e contribui, né, na verdade ela contribui para o processo de impermeabilização. Como desvantagem, né, ela é um pouco mais cara em relação a outros materiais. São materiais frágeis que, com o passar do tempo, tendem a se soltar. Temos ainda como revestimento de parede os porcelanatos. E aí a gente tem como vantagens mais opções de escolhas de grandes formatos, juntas, coloração, possibilidades de material com brilho, sem brilho. Pode ser utilizados em fachadas ou na área interna. Temos ainda como materiais de revestimento de parede os papéis de parede, que eram materiais utilizados há muito tempo atrás, né? E aí dentro dos papéis de parede hoje nós temos os materiais de papel de parede vinílico, TNT, os acetinados, que apresentam uma certa impermeabilização. Então eles contribuem para a limpeza do nosso ambiente. É de fácil aplicação, utiliza apenas a cola, mas precisa que o seu substrato, ou seja, a sua base seja devidamente regularizada. Como desvantagem, né, ela tem a questão de material, se for exposto principalmente a iluminação excessiva ou a raios solares, ela pode começar a desbotar e começa a apresentar faixas com tonalidades diferentes. Temos ainda como revestimento o aço cortem, que cada vez mais presentes em projetos, né? Ele é um tipo de aço que na sua composição contém elementos que melhoram as propriedades anticorrosivas, então ideais e indicados para áreas em que eu tenho grande agressividade salina. Como fator de desvantagem a questão do custo, que ele ainda é um material que tem alto custo. E aí, né, é um material que, além disso, ele tem como vantagem dispensar a pintura em certos ambientes, em que a gente utiliza a própria cor dessa material ferroso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a madeira, e aí nossos revestimentos de madeira. Como principal material, a gente pode utilizar, inclusive, a madeira de demolição, como reaproveitamento de revestimento. Aqui são alguns exemplos de ambientes em que utilizam as placas de madeira fixadas no meu ambiente. Na minha alvenaria. E aí o processo, né? Nós precisamos verificar a área que a gente vai assentar o material, medir as placas que eu tenho, né, de madeira. E aí, para isso, eu preciso conhecer as dimensões de cada ripa, as dimensões das placas, selecionar alguns sarrafos que possuam a altura exata da parede, ou cortar esses sarrafos para isso. E aí, os sarrafos maiores vão servir como suporte de toda a estrutura. Vou instalar os sarrafos na parede e vou pregar, né, essas tábuas no meu sarrafo. Aqui é um exemplo de uma estrutura toda em madeira, e não só a estrutura de revestimento, mas também a estrutura de todo o edifício em madeira. Então, quando eu falei para vocês, né, que a gente pode ter não só o revestimento, mas como todo o material em madeira. E ainda sobre acabamento, nós temos nossas tintas, né? As tintas são materiais utilizados principalmente com características estéticas, características de limpeza, com a função de facilidade de limpeza no nosso material. Elas são materiais líquidos que vão aderir ao substrato. E aí, para poder aderir ao substrato, eu preciso que esse substrato esteja devidamente regularizado, impermeabilizado. Dentre os tipos de tinta, nós temos as tintas látex, acrílica, esmalte, epóxi e verniz. E aí, para cada tipo de tinta, nós temos uma aplicabilidade. Algumas são utilizadas na área externa, outras devem ser utilizadas na área interna. Então, o epóxi, né, ele apresenta uma facilidade de limpeza, principalmente indicado para banheiro e lavanderia. Os vernizes são produtos que formam películas protetoras, então geralmente a gente aplica o verniz em áreas de madeira, quando eu quero que essa madeira fique exposta. Além disso, né, eu vou utilizar o verniz também como revestimento para estruturas metálicas. Ou a tinta esmalte, né?
A tinta esmalte, seu custo é maior do que as demais, mas ela é aplicada sobre áreas externas, principalmente para estruturas metálicas. Não deve ser aplicada sobre paredes externas, ou seja, parede em que eu tenha umidade, porque elas vão apresentar bolhas. A tinta acrílica, principalmente aquela meu material que é solúvel em água, ou seja, ela não pode receber a água sobre ela porque ela começa a sair da alvenaria, né? Então ela é indicada a tinta acrílica para ambientes internos. E a tinta látex, que ela apresenta uma boa cobertura, é solúvel em água, bastante econômica. E o melhor uso também é em ambientes internos. Aí nós temos, né, além dos tipos de tinta, os tipos de acabamento. Nossa tinta pode ser fosca, acetinada, apresentar um brilho, semi-brilho ou ser extremamente brilhante. Vamos falar um pouquinho sobre tetos, revestimentos de forros e tetos. Então, entre os tipos de revestimentos de teto, nós temos o gesso, que é um dos mais utilizados. É um material também muito antigo, né? E aí nós vamos poder utilizar o gesso em placas ou o gesso estrutural. Para que a gente possa fazer uma proposta, um projeto, nós precisamos realmente fazer um projeto de forro, um projeto de revestimento, por exemplo. Aqui nós temos a representação da nossa alvenaria, do nosso teto, nosso anteparo, nossa laje, e a forma de fixação da nossa estrutura do forro nessa nossa laje. Quando a gente vai falar sobre forro de gesso, a gente precisa pensar já em instalar iluminação nesse nosso material, previamente. Aqui é um outro detalhe de uma sanca de gesso que está presa, né, tanto na alvenaria quanto lá no nosso forro, quanto nossa laje. E aí, falando sobre forro de gesso, a gente pode encontrar o forro de gesso em placas de 60 por 60, que apresenta como vantagens, né, ter um custo mais barato e ter uma facilidade maior de manutenção, mas como desvantagens, as placas são feitas unicamente de gesso e acabam absorvendo muita umidade. E o forro de placa de gesso, ele pesa em média 22 kg por metro quadrado. Nós temos ainda os forros de gesso armado, e aí a gente vai utilizar uma placa de gesso usadas para forro aramado, ou seja, nós temos, né, as guias metálicas. E aí nós temos a junção dessas placas com uma guia em H, fazendo a amarração das placas e também realizando a fixação das placas. As principais vantagens em obras sem muito desperdício, porque eu tenho as grandes placas, diferente das placas menores de 60 por 60. Aqui nós temos placas de 2 metros por 60 centímetros. Execução com mínimo de entulho, bom desempenho, isolamento acústico. Posso inclusive implementar um isolante termoacústico. E nós temos ainda os forros estruturados. Os forros estruturados, nós temos as guias metálicas e sob essas guias metálicas, que essas guias metálicas estão fixas na minha laje, no meu anteparo, e sob essas guias metálicas nós temos os pendurais. Esses pendurais vão fixar nossas placas de gesso. Também tem uma facilidade maior de manutenção, mas o problema muito grande que ocorre como desvantagem é a corrosão desse nosso pendural, possibilitando inclusive despencamento dessa minha placa. Temos ainda como exemplos de materiais para forro a lã de vidro, que é um material que apresenta um bom isolamento termoacústico. Ele é ideal para ambientes de escolas, industriais, supermercados. Cada placa de forro de lã de vidro possui 25 milímetros de espessura, 62 por 1,25 m de medida. São placas resistentes ao fogo. Mas tem um custo maior do que as demais. Nós temos os forros de isopor, que são bem mais baratos e são mais leves do que as placas de forro de fibra. O forro de isopor apresenta um ótimo acabamento, pintura acrílica, ele pode receber essa pintura acrílica.
tem fácil limpeza e ele é um elemento de fácil manutenção. Temos ainda as placas de fibra mineral, que apresentam um excelente isolamento térmico e acústico, mas tem um custo maior do que os demais. Ele pode receber uma camada de pintura. Temos as placas, né, de forro de PVC. E o forro de PVC ele foi desenvolvido para fazer parte da arquitetura de qualquer parte do projeto. Ele tem, né, como propriedade ser um material extremamente leve e que vai ser fixado nas guias. Geralmente, né, essas guias metálicas são fixadas na nossa laje. E aí, sobre essas minhas guias, eu vou fixar as minhas placas de PVC. E hoje nós temos PVC que também tem coloração, imitam materiais como madeira. Tem facilidade de limpeza, tem um custo bem mais baixo do que os demais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre detalhes de projeto. Quando nós estamos falando de revestimento, nós precisamos lembrar que no momento que nós estamos trabalhando com revestimento, precisamos fazer toda a parte de detalhamento desse nosso revestimento. Aqui nós temos um exemplo de planta humanizada, em que nessa nossa planta humanizada já pode apresentar, inclusive, a indicação de coloração do nosso tipo de piso. E aí, né, dentro desses nossos detalhes de projeto, nós temos um exemplo de uma planta de piso, em que vai apresentar para vocês a localização, o tipo de piso, o início do assentamento desse meu piso, o tamanho das placas. Então, nessa minha planta de piso é como se fosse um detalhe da minha planta. Aqui um outro exemplo de detalhamento de projeto, em que eu tenho a planta abaixo de um banheiro, e aí eu vou criar, né, um corte mostrando a vista, e nessa minha vista eu vou indicar a pastilha de vidro, onde ela começa, onde ela termina, onde eu tenho revestimento cerâmico, qual é o tamanho do revestimento, qual é a marca do revestimento, e onde é o início desse assentamento do meu revestimento. Um outro exemplo de estrutura, de apresentação de detalhamento, aí nós temos o ambiente que a gente vai detalhar, nesse caso uma sala de estar e jantar, e aí nós temos toda a parte de detalhamento de revestimento e também de marcenaria. Lembrando, né, que a marcenaria também faz em alguns momentos parte do revestimento. Este é um outro exemplo de detalhamento. E aí nós temos piso, parede. Então, nós temos detalhamento do assentamento do piso, especificando qual é a placa, o início do assentamento, a mudança de um piso para o outro, a implementação, né? A implantação da pastilha, do detalhe, da bancada, que altura ela fica. A partir da altura da bancada eu começo a assentar o material. Então, quando a gente está falando de revestimento, nós sim precisamos detalhar esses materiais. Esses materiais eu coletei na própria internet. Então, nós temos aqui alguns exemplos de algumas arquitetas que apresentam uma prancha de detalhamento de um determinado ambiente. Percebam que é uma prancha para o ambiente do banheiro, com todo o detalhamento do banheiro. Piso, parede e forro. Aqui também são dois detalhamentos de um banheiro. E aqui um corte de uma área social também, de um banheiro. Que eu tenho a especificação, né, da colocação do espelho, do tipo de material e do meu revestimento cerâmico. Inclusive com a tonalidade, com a cor do material. Esse nosso detalhamento aqui, nós temos inclusive umas setinhas dizendo o início da paginação. É onde eu vou assentar a primeira peça cerâmica. A partir daqui eu começo a assentar o restante.
ou seja, é meu zero, onde eu começo o assentamento. E aí, falando sobre revestimento de piso, de parede, de forro, nós temos as nossas normas, né? A nossa norma de desempenho, que vai determinar desempenho estrutural, questão de segurança contra incêndio. E aí, quando a gente fala de segurança contra incêndio, a gente está verificando também, né, a resistência ao fogo. Falando sobre segurança, a gente precisa verificar resistência ao escorregamento, segurança na circulação, segurança no contato direto. A gente está trabalhando com a questão de estanqueidade, desempenho térmico, e aí a gente tem desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, durabilidade e manutenção, né, manutenibilidade. A gente está falando diretamente com questões de saúde, higiene e limpeza. E as questões de funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil, visual, antropodinâmico e a adequação ambiental. São alguns itens da norma de desempenho. Dentre os itens, né, nós vamos verificar o anexo A, que faz a verificação da resistência de piso a cargas verticais concentradas. E ele apresenta o método de ensaio para verificar a resistência ao impacto, por exemplo. O anexo B, verificação da infiltração da água a partir da superfície do piso. O anexo C, verificação do comportamento do piso sob a ação da água, método de ensaio. No anexo D, ele traz a verificação da resistência do piso a produtos químicos. E no anexo E, determinação do fator de planeza dos pisos. No anexo F, os níveis de desempenho do nosso material.